caracoles. A pessoa já começa derrubando tudo. Gente, só eu que ainda tenho e ainda uso Mancherry. Esse foi o meu primeiro perfume meu. Me lembro de ter feito uma... Foi a primeira vez que eu fiz lista na minha adolescência. Eu tinha 12 anos. Primeira vez que eu fiz lista de presente de Natal e continha nos pedidos de presente de Natal pro meu pai um Mancherry tradicional, porque na época já tinha outros. Continha uma agenda, uma página por dia. Eu fui bem específica, porque sempre teve agendas mais baratas, né? E como eu tava pedindo de Natal, eu achei que eu merecia ganhar que fosse mais cara, que eu lembro que na época era tipo R$40. E R$40 pra época era realmente muito dinheiro, devia ser algo como quase R$100 hoje, ou 150. Eu pedi então um perfume Mancherry, uma agenda, 2 milinguido, uma página por dia. Importante, eu não era crente nessa época, mas eu amava esmilinguido. Mas eu acho que eu também não sabia muito bem exatamente o que o esmilinguido queria dizer. Só achava ele muito fofo. Era uma agenda amarela do esmilinguido, bem bonita. Aí pedi canetas de gel com glitter. Nessa época também era bem caro. Hoje a gente compra nas lojas de R$1,99, que é R$10, né? Vocês entenderam? O que mais que eu pedi? Aí eu lembro que, tipo, tinha uns 5 itens. Ah, eu pedi também um CD dos Backstreet Boys. E eu acho que é sim. Eu pedi pro meu pai, que foi quando eu virei fã dos Backstreet Boys. Então eu ganhei os 2 primeiros CDs da carreira deles, que era... Bom, os 2 primeiros CDs. Vou deixar aqui uma imagem dos primeiros CDs. Quando eu conheci os Backstreet Boys, eles estavam lançando o álbum Millennium, que faz todo sentido pra gente hoje, né? Tô muito dorameira. Tá, outro assunto. Já que eu tô gravando aqui no YouTube, eu vou gravar minha make. Vamos aproveitar pra provar esse trem aqui. Eu comprei só um. Lá no mercado, não, numa banca em Mafra, que vende algumas coisas assim. E aí esse aqui era R$3. Se for gostoso, eu vou comprar um pacote, que daí no pacote vem vários desses. Nossa, mas o cheiro é bom. É tipo marshmallow, ó, dá pra ver? Ele vem recheadinho, ó. Não tá focando. Ele lembra um marshmallow, mas ele é muito mais gostoso que o marshmallow. E ainda é recheado. E a textura é um pouquinho diferente do marshmallow. Apesar de ser parecido, é diferente. É mais fácil mascar ele do que o marshmallow. Muito bom! Aprovado! Então tá bom. Era só isso mesmo. Vamos começar a maquiagem então, né? Protector Solar. Que não tem ninguém aqui querendo ficar com mais manchas do que já tem. Apesar de que eu, pelo que eu tô vendo no espelho, vocês não conseguem ver muita coisa de mancha aqui, né? Mas, de qualquer forma, cá estamos. Pensei no seguinte, em maquiar contando histórias pra vocês. Histórias da minha vida, né? Então, eu acho que vocês não sabem muito sobre a minha vida espiritual. Caracoles, isso aqui não é uma espinha, não. Isso aqui é um... Então vamos ao vídeo? A minha vida espiritual sempre foi voltada a Cristo. Mas eu era católica, né? Sempre fui católica. Fui batizada, né? Fiz comunhão, crisma e blá blá blá. Só que se você me perguntar o que eu aprendi na crisma, eu vou dizer que eu não sei, porque eu não sei. Só vou coisar minha esponja. Um primerzinho. Esse aqui eu gosto bastante, que é da Daisy Peroso, mas tem parceria com uma maquiadora, pelo que eu entendi, mas é ótimo. Enfim, aí eu sempre fui católica, sempre fiz parte de grupo de jovens, gostava demais. Mas assim, ó, na época que eu era criança, na catequese, gente, eu não lembro de nada que eu aprendi na catequese. Eu nem sei se ensinavam alguma coisa na catequese. Cara, eu não lembro mesmo.
Mesmo. Inclusive, toda vez que era final de ano, que a gente fazia aquele encerramento, que cada um levava um prato, eu tenho uma lembrança disso. Poucas lembranças eu tenho da catequese. Uma delas é de toda vez que tinha um encerramento. Eu sempre esquecia de pedir pra alguém fazer uma nega maluca ou alguma coisa, um bolo, um prato, né, pro meu pai comprar ou pra fazer, pra eu levar. E aí eu fazia pipoca. Pipoca essa, lógico que isso é maravilhoso quando você faz em casa e come na hora, porque depois ela murcha, né? Então eu levava a pipoca que ninguém comia. Mas pra tudo, eu sempre fui muito esquecida. Hoje, inclusive, eu quero começar a investigar o TDAH, porque esse esquecimento faz parte da minha vida. Por exemplo, sempre que tinha lanche diferente pra vender na escola, tipo pastel. Gente, era avisado, tipo, 2 semanas antes. Aí, na semana anterior, avisavam de novo, mandavam um bilhete pra casa, pros pais mandar dinheiro, para as crianças poderem comer. E eu nunca lembrava de pedir dinheiro pro meu pai. Eu também não sei se ele ia dar, porque meu pai é bem mão de vaca. Mas eu não pedia. Se eu pedisse, eu acho que ele dava, né? Claro que dava. Mas eu não pedia, porque eu esquecia. Aí quando eu chegava lá, eu dizia, put! E aí eu ficava me sentindo a pessoa rejeitada, por não poder comprar o pastel que nem todo mundo. Mas é porque eu mesmo não pedi o dinheiro, né? Ficava difícil. Se meu pai não soubesse do que se tratava, ele não ia me dar, né? Bom, viu? Já tô divagando em outras histórias que não tem a ver com o meu espiritualismo. Vamos lá, aí eu fui crescendo, era da igreja católica e tudo mais. E aí com 14 anos, meus pais separaram, eu tinha 8. Com 14, naquela idade onde a gente precisa da mãe, né? Porque eu morava com meu pai, quando eles separaram, eu fiquei morando com meu pai. Aí... Gente, mas o que é isso? Uma casquinha. Aí, aos 14, houve aquela necessidade da mãe, assim, né? Várias coisas acontecendo mentalmente comigo, assim. Me descobrindo de várias formas, precisei da mãe, fui morar com a mãe. E a minha mãe, apesar de ser católica, quer dizer, de ter sido batizada como católica, o pai dela, no caso meu avô, ele era pai de santo. O meu tio, eles eram 4 irmãos, só tinha um homem, o meu tio também era pai de santo, e a minha mãe também. Então, eu vivi bastante tempo, apesar de ir à igreja e de ir em encontro de jovens, essas coisas. A minha mãe, por ser mãe de santo, tinha o centro dela era em casa. Eu fui consagrada várias vezes. A consagração deles é tipo uma deitada, eles chamam de deitada, ou pelo menos chamavam naquela época, sei lá, em cima de uma esteirinha de palha, assim, que você tem que ficar deitado vários dias. Como se fosse um sacrifício mesmo, sabe? Tipo, como no jejum do católico, eles fazem, tem uma dieta restrita também, não pode comer isso, aquilo, carne, papapá, açúcar, sei lá. Várias vezes eu fiz algumas coisas assim, que minha mãe me direcionava, então vivi isso também. Conheci o mundo espiritual da Umbanda. Também frequentamos por algumas vezes centros espíritas, daí não de Umbanda, de espiritismo de Allan Kardec também. Minha mãe estudava bastante tudo isso, porque ela tinha visão aberta, né, e tal. Então ela via realmente o mundo espiritual, como ele é. E isso é hereditário, né? Ela herdou do pai dela e, glória a Deus, eu não herdei. Meu irmão herdou, né? E aí o que acontece? Eu sempre fiquei com muitas dúvidas em todo lugar que eu ia. Sempre tudo me levantava muitas questões. Ninguém nunca sabia me responder, não é? Minha mãe sempre foi uma pessoa muito espiritual, sempre foi uma pessoa muito boa. Mas algumas coisas eu não compreendia. Por exemplo, na Umbanda. Por quê? Se o ser é tão bom, por que ele veste uma capa vermelha e preta com bordados em tridentes e risca um ponto quando ele chega com tridentes e coloca-se cachaça em cima e bebidas alcoólicas?
sabe, a bebida alcoólica dentro da Umbanda era uma coisa que me incomodava, sabe? Uma, porque minha mãe tinha problema com bebida. E eu é que pagava o preço. Porque sempre que acontecia alguma coisa, realmente eu tinha que pagar o preço. Porque era eu que tinha que levar ela e buscar e receber o ataque dela. E, enfim, até esse final de semana a gente tava conversando com a minha cunhada. E eu amo a minha mãe, sim, mas conversando com a minha cunhada. Mas eu amo a minha mãe hoje, entendendo tudo o que acontecia no mundo espiritual. Minha cunhada falou, meu Deus, parece que atualmente tinha uma coisa com você que ela te perseguia. Mas hoje eu entendo que também não era minha mãe. Entendem? Enfim. E ela morreu dentro da Umbanda. Então, tipo, sempre foi isso pra ela. A verdade dela era essa, porque ela não encontrava outra explicação. Eu hoje encontro várias. Mas aí, né, vai de cada um. E aí, eu, apesar de viver aquilo ali, pra mim não fechava. A conta não fechava. Por um breve período, minha mãe também ficou assim... Eu não lembro qual foi o motivo que levou ela a ficar decepcionada com o espiritual. E nós fomos pro budismo. E aí eu sei que parece que tem mais de um tipo de budismo, segmento, sei lá. Nós íamos em um que era perto da nossa casa, na casa de uma pessoa, porque ele não tem templos, assim, né? Era tipo uma... Aí como é que eu posso explicar? Era tipo um armarinho bonitinho, assim, de madeira, que dentro tinha eu acho que tinha um pergaminho. E aí as pessoas, algumas ficavam ali na frente de joelhos, e daí pra trás ficavam as cadeiras, como se fosse uma igreja mesmo. E a gente pronunciava as palavras que tinha de um livrinho lá. E que eu não sei o que é, mas deve ser em japonês, né? Não sei mesmo. Putz, até um tempo atrás eu lembrava, porque eu decorei até uma parte, esta oração. Bom, oração, no sentido literal, significa algo que você diz repetidamente com palavras, né? Então, sim, era uma oração. E aí, fiz parte disso, e daí também eles tinham um mantra, que chamava Nam-myoho Renge-kyo. E aí, quando você queria algo, tava buscando algo, você ficava repetindo essa palavra, essa frasezinha, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge, sabe? E tá repreendido em nome de Jesus. Enfim, você ficava lá falando esse negócio. Sei lá, muitas pessoas alcançaram as coisas que queriam. Eu diria que tem mais... O que eles pregavam lá tinha muito a ver com lei da atração também, né? E era isso. Aí, isso foi um curto período no qual eu neguei a Cristo. Porque eu me lembro de uma vez, eu acho que a gente fez parte disso uns 2 meses. Não, talvez tenha sido uns 6, mas é que eu não lembro. Eu devia ter uns 15 anos. E aí eu jogava basquete e antes do jogo a gente foi rezar o Pai Nosso. E eu falei que eu não ia rezar porque essa não era a minha religião. E o meu primo, do lado do meu pai, sempre muito cristão, ficou me olhando, tipo, como assim você não é cristão? Mas tudo bem, ele nem questionou e ficou por isso. Foi uma vez só, mas isso ficou tão marcado em mim que eu me lembro até hoje e eu peço perdão para Deus toda vez que eu me lembro disso, que eu o neguei naquele dia. E foi a única vez na minha vida que eu lembro que eu neguei a Cristo, porque mesmo quando eu estava na Umbanda, eu nunca neguei a Cristo. Né, quando eu estava com a minha mãe, por mais que estivesse ali vendo as coisas estranhas, a minha mãe nunca fez nada errado que eu visse, mas tinham coisas que eu questionava, mas mesmo assim nunca neguei a Cristo ali dentro. Agora, quando estava no budismo, realmente, como que eu ia poder dizer que Cristo estava ali se eu estava buscando outra coisa que não tinha nada a ver com o trem? E eu me arrependo profundamente disso, mas Deus sabe, do meu coração. Do meu coração, quando eu digo não a intenção, né? Deus sabe que hoje eu sou arrependida de fato por essa época. Mas como eu tava buscando conhecer tudo também, né? Ao mesmo tempo que eu me arrependo, eu sei que não há muita culpa em alguém que tá seguindo os pais, né? E aí depois disso,
Bom, a minha mãe volta pra Umbanda, e onde ela ia, a gente ia também. Então, voltamos todos juntos, até que minha mãe teve vários dias de problemas com bebidas, e a gente teve um dia em específico, onde nós estávamos morando num prédiozinho que tinha 2 apartamentos. E aí, ela fez amizade com a vizinha. E essa vizinha, me parece que era traficante. Olha só que pesado, né? E aí eu tinha saído com um amigo meu naquele dia pra fazer uma inscrição na faculdade, porque só na faculdade que tinha internet livre, assim, a gente tinha saído pra fazer a inscrição do concurso que ia ter. Os bombeiros, eu tinha 17 anos, e ele acho que já tinha 18, 19. E a gente foi lá fazer a inscrição pro concurso. E quando eu voltei, eu fui na vizinha, porque minha mãe estava lá, avisar minha mãe que eu já tinha chego. Eu falei, ó, eu já cheguei, era umas 8h30 mais ou menos, mas eu vou dormir, porque eu sempre fui de dormir cedo. Então eram umas 9 horas, eu já estava na cama. E foi isso. Aí, nesse dia, ela entra muito maluca, muito doida, muito bêbada, muito... A gente falou sobre isso no final de semana, eu falei com meu irmão, eu acho que naquele dia ela consumiu droga. Eu nunca soube da minha mãe usar drogas, mas acho que naquele dia ela usou. E ela entrou no meu quarto urrando. Minha mãe tinha isso, né? Quando ela tava descompensada, ela urrava. E aí também saber se era ela, né? Porque conhecendo o mundo espiritual como eu conheço hoje, é provável que também não fosse, né? E o inimigo conhecendo o meu futuro, não. Sabendo do propósito... Não é essa palavra, porque o inimigo não conhece o futuro. É importante você saber disso. Mas, no mundo espiritual, as coisas se alinham muitos anos antes de nós podermos ver um agir de Deus. Por quê? Porque o tempo de Deus é diferente do nosso, né? Então você imagina que as coisas começam a se alinhar em torno de alguém e o inimigo não sabe o teu futuro. Mas ao ver as coisas se alinhando ao teu redor no mundo espiritual, ele imagina. É uma escolhida? Então preciso atacar. E era isso que acontecia. Por isso que eu acredito que eu tinha tanto ataque da minha mãe. Não porque ela em si queria, mas porque quem estava nela ou quem poderia usá-la sabia que eu, em dado momento, atrapalharia os planos deles. E não os planos que tinham a ver com a minha mãe, mas os planos do inimigo no geral, né? Que eu viria pregar o evangelho, que eu iria aceitar Jesus e que eu faria diferença no reino. E é isso que a gente tem que se atentar no mundo espiritual. Então, minha mãe entra no quarto urrando. Cadê o teu irmão? Você perdeu o teu irmão. Como se eu fosse a responsável pelo meu irmão e não ela, né? E eu e meu irmão, a gente tem 3 anos de diferença. Então, se eu tinha 17... Não, eu não tinha 17. Eu ia fazer 17 aquele ano? Eu tinha 16. Eu tinha 15, então eu ia fazer 16. Eu já tinha feito. Era maio, me lembro do mês. Então eu já tinha feito 16. Aí ela entrou e falando... Isso era perto da meia-noite, assim. Urrando, falando que eu tinha perdido meu irmão. Aí eu pensei... Ué, mas ele tava com ela, então ele deve estar na vizinha, né? Porque daí eu também não ficava batendo boca com ela, porque eu sabia que não ia adiantar, porque ela tava completamente fora da casa. Ela andava de calcinha e camiseta, assim, pela casa, tipo, coisa de filme americano, sabe? E aí eu fui na vizinha, né? Perguntei, meu irmão tá aí? Porque a minha mãe disse que ela perdeu ele. Ela falou, não, teu irmão tá aqui, tua mãe saiu daqui e falou que ia dormir, tu vê? Ela saiu e falou que ia dormir, mas o inimigo não dorme, né? E aí... Daí achei meu irmão, tava jogando videogame na casa da vizinha, isso era quase meia-noite, com o irmão da vizinha. E aí levei ele pra casa, aí ele falou, mano, eu não quero dormir com a mãe, porque ele dormia com a mãe. Eu falei, ué, então pega as tuas coisas e vem dormir no meu quarto. Só que eu já sabia que isso ia dar uma merda muito grande, porque se ele fosse dormir no meu quarto, ela ia achar que eu tinha feito alguma coisa, ou dito alguma coisa pra ele. Eu queria mostrar que ela era uma mãe horrível. Eu já sabia que isso ia acontecer, mas eu também não podia deixar ele, que não queria dormir com ela, dormir com ela. Por quê? Porque o meu irmão tem visão aberta, não esqueçam disso. Então ele tava com medo dela e não queria dormir com ela. Por quê? Porque não era ela. E aí
Ele vem dormir comigo, ela vem, faz um escândalo, passa, vai dormir. Perto das 3 horas da manhã, ela volta, urrando de novo, falando que... Eu nem lembro o que ela falava, mas ela ameaçava, sabe? Porque eu estava estragando a vida dela e tal, não. Aí nessa hora eu ligo pra casa da minha tia, irmã da minha mãe, e o meu tio, que é meu padrinho, até no telefone eu liguei a cobrar, eu falei, tio, a mãe tá assim, assim, assado. Me ajuda, eu falei. Aí ele disse, eu vou ligar pro teu pai. Porque eu não queria ligar pro meu pai, porque eu já sabia que se eu ligasse pra ele, naquele dia eu não ia mais morar com ela. E eu sentia espiritualmente uma obrigação de ficar ali. Eu não sabia porquê na época, mas hoje, agora, conversando com vocês, eu acredito que tinha a ver com um saber interno pra defesa dela, que se eu estivesse ali, eu conseguiria batalhar mais espiritualmente. Então, meu tio fala, não, eu vou ligar pro teu pai. Eu falei, bom, acabou aqui a minha missão de cuidar da minha mãe. E ele liga pro meu pai em 10 minutos chega e nos leva embora, assim, eu saí no meio de urros, eu não consegui pegar nada. Meu pai me ligou, né, e falou, eu tô chegando aí, arruma as coisas de vocês e já me esperem lá embaixo. Não deu nem tempo de arrumar as coisas até que meu pai chegasse, e ela urrando e tal, beleza. Meu pai leva a gente pra casa, eu vou dormir, no outro dia tem todo um rolê de conselho tutelar, porque daí a gente era de menor, né, e como tinha bebida envolvida, e não se sabe até hoje se tinha droga, né, então fomos pro conselho tutelar, porque daí nessa época os meus pais já eram separados judicialmente, minha mãe tinha guarda, e aí nesse dia ela precisava perder a guarda, por isso que tinha todo um rolê de conselho também. Aí no conselho tutelar ela não me olhava na cara, ela só falava com o meu irmão. Depois disso, ela encontrou a gente na esquina da casa do meu pai, na avenida, lá em Rio Negro, ali perto da Souza Cruz, para se despedir do meu irmão e avisar que ela estava indo fazer uma viagem, que seria vir para Corupá. Mas você percebe que tudo está interligado, né? Porque mais tarde eu viria a conhecer o meu esposo, que é de Corupá, no aniversário da filha da mulher, porque minha mãe era casada com outra mulher, no aniversário da filha da mulher que a minha mãe casou, que essa mulher era de Corupá. Então, tem todo... Você tá vendo que nessa época que eu morava com ela, ela não tava com ninguém, mas eu já sabia desse lado dela e tudo, da homossexualidade. E aí... ela vai se despede do meu irmão, olha pra mim, diz que eu não sou mais filha dela e tal. E beleza, eu engulo aquilo a seco, né? Porque eu também não tenho muito o que fazer, eu entro no carro e vai pra casa. Naquele dia, eu lembro que, como foi naquele dia que eu voltei pra casa, eu fui pra igreja, na igreja católica, né? Eu frequentava... Aí, sempre frequentamos a igreja redonda, que é a Nossa Senhora Aparecida, ali próximo à casa do meu pai. Então eu já era um rostinho conhecido ali, né? E aí eu fui pro grupo de jovens, voltei a frequentar o grupo de jovens. Meu pai era casado com uma guria nessa época, bem mais nova que ele, que ninguém gostava dela, nem eu. Ela conseguiu expulsar todo mundo da casa do meu pai. Morávamos, antes de eu sair da casa do meu pai, tinha vários sobrinhos que moravam lá, inclusive a irmã dessa guria morava lá também. Ela conseguiu expulsar todo mundo. Esse é um outro rolê, eu conto outro dia. Mas enfim, aí eu já tava desconfiada porque eu tinha visto umas coisas e pegado umas coisas no ar durante os meses anteriores. E eu sabia que ela tava de rolo por fora e eu precisava provar isso pro meu pai. E meu pai é meio cego quando tá apaixonado, aí eu sei que eu não precisei fazer nada. Naqueles dias, conforme eu voltei pra igreja, as coisas se desenrolaram. E o meu pai pegou ela, saindo do motel com outro cara e tal. Aí tá, voltamos a ser só nós três, eu, meu pai e meu irmão. Meu pai aceitou que eu continuasse no colégio que era em Mafra, porque meu pai sempre foi muito territorialista com relação à cidade de Rio Negro. Ele sempre foi muito apaixonado pela cidade, assim. Ele é político da cidade, inclusive. Mas ele aceitou que eu continuasse estudando no Barão de Mafra, pagava minha passagem de escola pra ir pra lá.
tudo bonitinho, né? Aí no ano seguinte já entrei pra faculdade e tudo mais. Então ali era católica, mas também não foi por muito tempo que eu fiquei frequentando. E foi indo. E aí eu sempre sentia muito forte o chamado pra Cristo. Mas eu ficava muito nessa de, mas o que eu vou fazer na igreja? Que troço chato, ficar lá só rezando, ou sei lá. E é algo que tem falado comigo nessa última semana, isso não é um problema que eu vejo, é um problema que muitas pessoas enxergam. Muitas pessoas têm o chamado, sentem que precisam ir para Cristo, mas não conseguem ir porque de alguma forma aquilo parece ser chato. Quando o mundo espiritual é bem movimentado. Mas até então eu não sabia de tudo isso. E o meu chamado para intercessão, que é onde eu intercedo por outras pessoas, em curas, milagres, sinais, maravilhas, onde eu vou orar pelas pessoas e entrar em batalha espiritual pelas pessoas, entrar na brecha por elas, sentir esse peso fisicamente por elas. Isso é uma aventura diária, todos os dias. O mundo espiritual gira muito rápido e você tem novidades muito rápido e você vê coisas acontecendo miraculosamente e aí você diz, uau! E aí eu venho ali por 2018, 2018, é verdade, aí eu fiz um coaching com o Paulo Vieira, o método CIS, e foi onde o meu mundo espiritual começou a girar mais rápido, onde as coisas se voltaram para Cristo de modo sem religião, de modo cristão. E aí eu comecei a viver aquilo. Por 2 anos fui vivendo sem igreja nenhuma, nem católica, nem evangélica, nem nada, porque eu não me identificava com a católica, mas sentia que, eu fui batizada ali e eu não posso ser evangélico por causa disso, e ser evangélico tem um tabu, também não quero. Aí ficava nessa. Até que em 2020, numa certa semana, me ocorreu dentro do meu espírito que eu queria ser batizada, mas eu não cheguei a verbalizar isso. Naquela semana eu ia viajar, lembrando que 2020 é o ano do Covid, e aí, em meio a essa viagem, cometi algumas gafes, fui cancelada. Esse cancelamento foi regional, então foi bem forte assim na minha vida. E, no entanto, esse cancelamento resulta em eu estar fora do meu estado, da minha casa, mas eu volto para casa. Uma viagem de 5 dias, eu volto para casa batizada nas águas. Nada planejado por mim, mas com certeza nos planos de Deus. Eu arrepio ao contar isso, porque, cara, foi de fato assim sobrenatural. Então eu volto pra casa batizada e o pastor de lá disse assim, agora você vai voltar pra casa e vai namorar igrejas. E eu gosto muito desse termo, porque quando alguém quer buscar mais a Cristo e não sabe pra onde ir, a ideia é, vai namorar igrejas, até que você esteja em um lugar onde você sinta que é ali, porque o Espírito Santo vai ministrar pra você, é aqui que você vai ficar. E não importa o que aconteça, o que digam, o que falem, o que as pessoas façam, você vai saber quando for hora de sair, mas também vai saber enquanto for tempo de ficar. E desde então, de julho de 2020, eu congrego na igreja The Way Church, aqui em Jaraguá do Sul. E eu me lembro de ter acreditado que essa igreja era uma igreja tipo franquia, dessas que tem várias com o mesmo nome. E o pastor, na época, essa igreja tinha 2 anos? Não, tinha mais. Hoje a igreja tem 6 e eu estou há 3 anos na igreja, então essa igreja tinha 3 anos. E aí eu perguntei, mas parece muito uma igreja que tem mais igrejas dessa. Ele falou, em nome de Jesus. E acredito muito que em algum momento vai ser assim, que plantaremos igrejas The Way em muitas cidades, estados e nações. E de lá pra cá começa o meu mover espiritual dentro do mundo evangélico, onde eu vou descobrindo coisas, mas tudo começa devagar, tomando leitinho, né?
e aos poucos você vai recebendo uma comida mais pesada. E de outubro pra cá eu me joguei no mundo da intercessão, onde eu estou buscando cada vez mais conhecer o mundo espiritual e dizer pra vocês que é uma loucura. Todo dia é um dia diferente, todo dia é uma batalha diferente, acontecem coisas diferentes. Você é provado e aprovado para novos níveis espirituais, para novas fases, e todo dia tende a ser algo diferente e é maravilhoso. E é claro que cada um tem um chamado, né? O meu é para intercessão, mas o seu pode ser o outro, pode ser intercessão também. E eu tô amando contar isso aqui pra vocês, porque tem muito tempo que eu quero voltar pro YouTube e fazer algo relevante. E acredito que contar essas coisas possa ser relevante para alguém. Então, se essa história te virou uma chave, foi relevante pra você, deixa aqui nos comentários, por favor, porque isso me ajuda muito, me estimula principalmente a fazer novos vídeos como esse, tá? Então, um beijo, não esquece de me seguir, não só aqui, como em outras redes sociais, e de mandar esse vídeo pra quem você acha que vai servir de alguma forma, tá? Beijo!